eu quero ser, Espírito enche o meu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero diante do teu. Glória a Deus, aleluia. Salve uma capaz do Senhor Jesus, amém? Oremos ao Senhor. Pai querido, Pai bondoso, estamos aqui neste momento na Tua presença, Senhor. Pai querido, que possamos Te adorar e Te bendizer, Senhor, na beleza da Tua santidade. Pai querido, que nessa noite, Senhor, possamos uma vez mais, Senhor, abrir o nosso coração. Que o Senhor venha, Pai, falar, Senhor, Pai, de maneira especial, Senhor, através da Tua palavra, através, Senhor Jesus Cristo, do louvor. Pai querido, cada, Senhor, ministério, Senhor, que for louvar, que seja o Teu Espírito Santo, Senhor, ministrando a cada coração nessa noite, Pai. Pai, que possamos, Senhor, ao término desse culto, sair, Pai, renovado mais uma vez, Senhor. Pai, da mesma forma, Senhor, de domingo, que hoje, Senhor, o Senhor fala de novo com os nossos corações, porque somos dependentes da Tua palavra, Senhor. Fica conosco, no nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos estar louvando o hino número 200 da harpa. Glória a Deus. Quão bondoso amigo é Cristo, carregou a nossa dor e nos manda que levemos os cuidados ao Senhor. Falta o coração dorido, gozo, paz, consolação. E seco que não leves tudo a Deus em oração. Tu está fraco e carregado de cuidados e temor. A Jesus refúgio eterno, vai com fé. Glória a Deus. Teus amigos te desprezam, contai em oração. E com seu amor eterno, paz terá no coração. Cristo
Cristo é verdadeiro amigo. Disso prova nos mostrou. Quando pra glória a Deus, o culpado encarnou, derramou seu sangue, derramou. Glória a Deus, nossas manchas pra lavar, gozo em vida no futuro. Glória a Deus. Glória a Deus. 193 da água cristã, amém? Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, é infalível para ti. Porque te abate, ó minha alma, e Deus. Glória a Deus. Não tenhas medo, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo, Jesus, Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos seus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho. Convido você a se colocar em pé, amém?
Aleluia, Jesus. Com muita alegria eu saúdo o povo de Deus na paz do Senhor Jesus. Louvemos e exaltando o nome desse Deus maravilhoso, porque Ele é com cada um de nós. Eu quero ler aqui Salmo 148. Glória a Deus, que Deus permanece sempre em nossos corações, para que possamos ser fiel a Ele em todo o tempo. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Salmos 148. Louvai ao Senhor, desde o céu, louvai nas alturas, louvai a todo o seu anjo, louvai a todo o seu exército, louvai o sol e a lua, louvai a todo e as estrelas luzentes. Aleluia, Jesus. Louvai ao Senhor do céu e as águas que estão sobre o céu. Glória a Deus. Louvai o nome do Senhor Jesus, pois mandou e logo foram criados. Aleluia, Jesus. Louvemos a Deus a todo o tempo da nossa vida. A coisa mais gostosa é nós louvar, é nós estar na presença desse Deus maravilhoso, porque Ele é tudo na minha vida e tudo na sua vida. Vamos orar. Alguém precisa de oração? Que Deus venha completar a paz cada coração nesta noite. Maravilhoso e eterno Deus, mais uma vez, ó Pai, aqui estamos na Tua casa, na Tua presença, Jesus, te adorando, ó Deus, te agradecendo, ó Deus, por esse dia de paz, por esse dia de alegria, por esse dia de saúde, ó Pai, que o Senhor tem dado a cada um de nós. É por isso que estamos aqui te agradecendo, ó Pai, porque somente o Senhor que tem esse poder para fazer isso em nossas vidas. Não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Por isso que a cada momento podemos chegar, ajoelhar aos Teus pés e te agradecer por tudo que tem feito em nossas vidas, pela saúde, pela alegria, pela paz em nossos corações, ó Pai. Derrama das Tuas bênçãos a cada um de nós. Abençoa a continuação desse culto, ó Pai. Que a Tua palavra possa falar profundamente em cada coração necessitado. É o que te louvamos e te agradecemos no Teu nome, Jesus. Amém. Glória a Deus. O que dele, por ele. Eu navegarei no oceano do Espírito, ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu adorarei. Os jovens se preparam para louvar. Ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Ó, enche-me, Espírito, 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 que desce como fogo,
vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Nas águas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo.
Glória a Deus. Quero dizer para você que não é proibido de dar glória e aleluia ao Senhor, amém? Pastor Tiago Vestim trazendo uma palavra de dízimos e oferta. E logo após o ministério Canção em Paz, louvando ao Senhor. E peço para os diáconos hoje recolher as ofertas, amém? Passar com as ofertas de lá para cá. Isso, e hoje a dinâmica é diferente, as irmãs vão cantar aqui na frente, amém? Glória a Deus. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Os irmãos se coloquem de pé. Vamos fazer uma oração em gratidão a Deus. Glória a Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te louvamos nessa noite por tua graça e a tua misericórdia. Obrigado, Pai querido, pela oportunidade de estarmos na tua presença, Pai querido. Mais uma vez, Pai, que nós te louvamos por ter portas abertas, Pai, num templo para poder te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus, pelas providências, Senhor, pelas bênçãos derramadas sobre o teu povo, Pai. Aqueles que vão dizimar, Senhor, aqueles que estão buscando, Pai querido, a oferta, Pai, que para ofertar na tua casa, Pai querido, que a tua graça recaia sobre cada um, Pai. E é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém.
Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, mais uma vez, estamos gratos a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na casa do Senhor, né? Nesta terça-feira, e a chuva, ela resolveu cair bem próxima aí da hora, né? Dos irmãos virem para a igreja, mas isso aí às vezes é um teste, né? Às vezes Deus manda a chuva bem próximo de ir para a igreja, para nós termos um teste. Mas nós louvamos ao Senhor pela vida de cada um de vocês, pela vida dos nossos irmãos que foram escalados, o Ministério das Irmãs, o Ministério dos Jovens e o Ministério Atalaias de Cristo. Que Deus possa abençoar os irmãos, né? Então, toda terça-feira nós teremos aqui escala dos ministérios, né? 2 ministérios vão cantar aqui de terça-feira, né? Um avulso, como cantar os jovens, e o outro, na hora da oferta, estará louvando ao Senhor, né? Todas as irmãs, vocês ofertaram, irmãs? Ficou sem ofertar? Os diáconos, por gentileza, pegue a salva. Eu pedi para avisar, então os diáconos da próxima vez, diaconisas, fique atento. O grupo que estiver cantando aqui, vocês ficam do lado até eles acabar de cantar. Assim que eles acabar, aí eles vão sentar, vocês passam a salva para que eles possam ofertar. Pode passar aí no meio das nossas irmãs que elas não ofertaram. Louvado seja Deus. Meus queridos, quinta-feira nós vamos ter a nossa escola bíblica, e Deus tem falado conosco nesse trimestre uma lição muito especial, uma lição que o Senhor tem dado condições aí de nós aprendermos a palavra do Senhor e colocar em prática, né? Eu entendo que não é somente, irmãos, ouvir, né? Não é somente teoria. O cristão, ele precisa praticar as verdades que aqui nós aprendemos, as verdades que aqui são passadas, diretas do céu, são mensagens para que nós possamos colocar em prática. E tudo aquilo que eu e você ouvirmos aqui e colocarmos em prática, eu quero te garantir, vai acontecer milagres, né? Precisamos confiar no Senhor e fazer a sua obra, entendendo que a recompensa, ela vem do Senhor Jesus. Nós fazemos sacrifício, irmãos, para bastante coisas. Sim ou não? Fazemos sacrifício para bastante coisas. E às vezes, quando falamos na casa de Deus, aí às vezes a gente quer arrumar uma justificativa. Aquilo que agrada, aquilo que é bom, aquilo que é agradável, é lógico que a gente que vai fazer um sacrifício, né? Vocês querem ver uma coisa? Quem gosta de festa? Os obreiros aqui. Quem gosta? As irmãs, quem gosta de festa? Ontem tinha um monte de jovem, rapaz. Segunda-feira, eu vi um monte de jovem reunido comemorando o aniversário da Maria. Que alegria! Eu olhei assim e falei, não, mas será que é domingo? Será que é sábado? Não, era segunda-feira. Era segunda-feira. Ontem foi segunda-feira? Não é verdade? Vocês estavam lá. Tinha muito mais jovens do que hoje aqui. Não tinha? Mas era festa. Tinha bolo, né? Tinha bolo. Cantaram parabéns para Maria Clara, que fez aniversário. Vamos dar uma salva de palmas para Maria, irmãos? Mas por que eu estou usando isso, irmãos? Porque, né, não estou falando dos jovens e também não estou fazendo aqui nenhuma crítica. Estou mostrando para vocês que quando é uma coisa que me agrada, que me interessa, eu me esforço. Porque eu falo assim, olha,
Se eu falasse assim para os irmãos aqui hoje, irmãos, olha, nessa próxima terça-feira, nós vamos estar lá na igreja, e logo após, irmãos, vai ter um churrasco com costela no chão, né? Vai ter ali. Você acha que a igreja estava vazia, mais vazia, ou estava mais cheia? Porque as pessoas têm interesses. O interesse é no churrasco, o interesse é na comida, né? Mas eu tenho orado a Deus para que o Senhor desperte em nós o desejo, a alegria de quando nós falarmos assim, olha, amanhã vai ter culto, independente se seja terça, independente se seja sábado, domingo, independente se é a escola, quando nós falarmos, amanhã tem trabalho na igreja, alegria de podermos falar assim, eu vou fazer o possível para estar na casa do Senhor Jesus. Amém, queridos? Logicamente que eu entendo que em alguns momentos tem sim as suas dificuldades, as suas exceções. Isso a gente consegue compreender. Existem as exceções, né? Todo dia a gente sabe que tem algum problema que pode ocorrer, algo que acontece, um atraso, enfim, são tantas coisas. Mas no geral, irmãos, é necessário nós estarmos preparados, alegres, desejosos de estar na casa do Pai. Amém? Eu não sei se é só eu que estou sentindo calor. Tem mais alguém que está sentindo calor aí, irmãos? Por gentileza, aí, dá umas ligadas aos irmãos aí, dá uma ligada nos ventilador para nós, que está calor, né? Não sei se é só eu, mas acredito que está calor. Quando tiver calor assim, irmãos, os irmãos podem falar, tá, irmãos? O pastor, o irmão que está dirigindo, está quente demais, viu? Não fica constrangido, não. Você pode falar que está com calor, que a gente pede para ligar, tá bom? Glória a Deus. Vamos à palavra de Deus. Nós estamos trabalhando e vamos trabalhar durante algumas semanas sobre o tema que nós estamos praticando este ano de 2016, que é identidade, propósito e visão. E temos conversado desde a semana passada algumas coisas que nos levam a ter essa identidade, né? Glória a Deus. Irmão, esse aí desliga, que esse é barulhento demais, esses dois aí, né? Deixa o resto, só pode desligar esses dois aí, tá bom demais. Então nós vamos compreender que algumas coisas que nós vamos tratar durante essas semanas nos levam a ter uma identidade. E hoje nós vamos falar sobre o olhar em Cristo, né? Todo cristão, todo aquele que foi chamado a servir ao Senhor, que precisa ter uma identidade. É um desafio mantermos com o nosso olhar fixo em Deus. Hebreus capítulo 12 e o versículo 2 é o texto que eu escolhi para falarmos nesta oportunidade. E diz assim a palavra de Deus: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Mais uma vez, preste atenção no texto. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Jesus, quando desce à terra, ele veio para cumprir uma missão. Ele veio para poder resgatar
a humanidade que estava perdida, a humanidade que desde o jardim do Éden cai através de Adão e Eva. Mas agora Jesus, ele vem, e a missão era resgatar a humanidade, para que essa humanidade pudesse novamente estar conectada direta com Deus. Então nós vamos, dentro de 4 pontos, entender algumas coisas que nos levam esse desafio de nós nos mantermos olhando para Cristo. Amém? Pedindo aqui a toalhinha que eu esqueci o meu lenço. A gente bate aqui e toda vez ela fala. Trouxe o lenço, pegou o lenço, mas hoje eu esqueci. Meus amados irmãos, deixa eu fazer uma ilustração para que você consiga a compreender um pouquinho esta mensagem. Imaginem numa corrida, aquele atleta que se preparou para fazer uma grande corrida. E junto dessa preparação, alguns estavam se preparando no campo, outros dentro de uma academia, outros na rua, outros dentro de um ginásio. Os atletas estão se preparando, mas a corrida agora é na rua. A corrida é para todo mundo. Agora imaginem que esses atletas começam a correr, mas um desses atletas, ele começa a se destacar. E quem já assistiu uma corrida sabe que as pessoas que estão na plateia, as pessoas que estão ao redor, estão ali batendo palma, batem palma, gritam, elas vibram. É isso aí, vai lá, você está em primeiro. Só que esse atleta, em determinado ponto desta corrida, ele começa a se preocupar, ele começa a tirar o seu foco da corrida. Quem começou uma corrida, a pergunta que eu faço para a igreja é: qual que é o foco de quem começou uma corrida? Quem começou uma corrida, o foco é chegar lá na linha chegada. Mas eu quero chegar primeiro. Sim ou não? Eu não quero chegar em segundo. Eu não quero chegar em terceiro. Eu não quero chegar em quarto. O desejo de quem está competindo, de quem está correndo, a ideia é: eu fiz uma preparação e o desejo é chegar em primeiro. Então o meu foco, a partir do momento da minha partida dentro dessa corrida, é atravessar a linha de chegada em primeiro lugar. Mas percebam, dentro dessa ilustração, que este corredor estava na frente, mas em determinado momento, ele começa a se preocupar com os demais corredores. Esse corredor que estava em primeiro lugar, e vocês já viram isso, ele começa a dar uma olhadinha para trás, para saber a distância, para saber se alguém vem vindo mais perto dele. Ele começa a perder o foco da linha de chegada, porque quem está correndo não pode estar preocupado quem vem vindo atrás. Se o foco é chegar primeiro, ele não quer saber se tem alguém chegando, ele vai ter que se esforçar o máximo para poder chegar em primeiro lugar lá na frente na linha de chegada. Mas este corredor, ele começa a olhar para trás. Ele começa a ouvir a voz de quem está do lado. Ele começa a ouvir alguém dizendo: estão te alcançando, vai mais rápido.
nessa caminhada, nessa corrida, ele olha para o relógio, ele quer saber quanto tempo mais ou menos falta para que ele possa chegar na linha de chegada. O que eu quero falar com isso? Essa ilustração, ela nos mostra claramente que muitas vezes, dentro daquilo que nós colocamos como propósito para as nossas vidas, nós nos perdemos no meio da caminhada. Porque muitas vezes no meio da caminhada, nós olhamos para alguém do lado esquerdo, nós olhamos para alguém do lado direito, ficamos preocupados se vem vindo alguém atrás de nós, ficamos preocupados se não está pregando melhor do que nós, ficamos preocupados se não está falando em língua, ficamos preocupados se a regência dele não é melhor, ficamos preocupados se a mensagem que ele prega traz um impacto no meio da igreja. Pessoas que estão numa corrida, mas estão desfocando, perdendo o seu foco, esquecendo o nosso ponto. E o nosso ponto nesta noite é olhando para Jesus Cristo. Diga comigo nesta noite: eu preciso manter o foco olhando para Jesus Cristo. Lamagachurianda, lamagácia. E eu quero te garantir nesta noite, se você continuar olhando para Jesus Cristo, não importa quem vem vindo atrás de você, não importa se tem alguém trabalhando mais do que você, não importa o tempo que você está fazendo, se você está olhando para Jesus Cristo, Deus te garante vitória. Eu estou profetizando uma palavra pela Bíblia. Você terá vitória. Nós teremos vitória se o nosso olhar estiver fixo somente no Senhor Jesus. Aramachurianda lamai. Glória a Deus. Aquele corredor, ele preocupa-se. E com a sua preocupação, ele começa a perder o foco. E ao começar a perder o foco, reflete no seu corpo. Ele já começa a sentir o peso do seu corpo. Ele já começa a sentir que parece que as suas pernas estão ficando pesadas. Porque ele começa a olhar: será que vai dar? Será que eu vou conseguir? Será que fulano não vai me passar? Será que vai dar tempo? Eu preciso chegar antes de tantos minutos. E você começa a olhar, ouvir as músicas, você começa a ouvir as palavras, você começa a ouvir os aplausos, mas quem perde o foco, o corpo sente. Vou dizer de novo: quem perde o foco, o corpo sente. Traduzindo isso espiritualmente, quem está caminhando para o céu, quem está indo para o céu, quem pegou a mão no arado, ele não pode olhar para trás. Porque se você ficar olhando quem está trabalhando mais do seu lado esquerdo, se você ficar olhando para quem está na sua direita, se você ficar olhando quem está fazendo melhor, se você ficar olhando quem cantou, quem deixou de cantar, se você ficar olhando que tipo de hino que cantou, que tipo de mensagem, o seu foco vai se perder. E automaticamente o seu corpo vai sentir. E esse corredor, que saiu tão bem, que estava tão bem, a corrida para ele, se ele mantesse o foco, ele estava bem. Mas preocupado com o lado esquerdo, preocupado com o lado direito, preocupado com quem vem atrás, preocupado com os barulhos que estão do nosso lado,
preocupado com as falas das pessoas que estão do nosso lado. Esse atleta, ele começa a sentir, e aí o corpo pesa. Esse atleta, ele pode tropeçar. Esse atleta, ele pode cair. Porque o foco era a linha de chegada. Mas a partir do momento que ele perde o foco, a sua corrida está comprometida. Igreja do Senhor, a palavra de Deus nesta noite, para cada um de nós, versículo 2 de Hebreus 12, olhando para Jesus, ponto. Nós precisamos apenas, irmãos, focar nisso, olhando para Jesus. Eu não preciso estar olhando, irmãos, para saber quem está mais rápido do que eu. Eu não posso ficar preocupado, irmãos, olhando para trás para saber se alguém parou, se alguém desistiu. Eu não posso olhar para trás e saber que eu saí numa corrida, e nessa corrida eu tinha alguns amigos, nesta corrida eu tinha alguém que eu gostava muito, e nós estávamos juntos na partida, nós estávamos juntos na preparação, nós estávamos juntos fazendo treinamento, e a pessoa que está lá na frente, ela não pode ficar olhando para saber se o amigo está vindo, para saber se aquela pessoa que você ama está chegando. O teu foco é Jesus, então olha para o alvo, olha para Ele, porque senão você vai estar sendo comprometido. Aleluia. Quanto mais nós tiramos os olhos de Jesus, mais nós perdemos o foco. Glória a Deus. E olha só o que a Bíblia diz: olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. É Ele que nos garante. Porque tem momentos que numa corrida, quem já correu sabe disso. Eu já corri. Eu na época, quando menino, na época de exército, eu corri. Tenho algumas medalhas. E a preparação não é com todo mundo. A preparação é individual. Deixa eu falar algo da parte de Deus para você. A preparação é individual. A preparação que você está fazendo, quem vai correr com você não pode saber que você está fazendo. Quem vai correr com você não pode saber a sua estratégia. Tem gente repartindo a sua estratégia. Tem gente mostrando aquilo que ele vai fazer. Enquanto isso, tem alguém do outro lado olhando e dizendo: é isso que você vai fazer? Isso aí é fácil. Vou fazer diferente e vou chegar na sua frente. Deus manda eu te dizer nesta noite: o treinamento para muitos é sozinho. As batalhas são sozinhas. Aquilo que Deus tem para mim, para você, é para mim, para você. Corra, treine, se prepare, chore, vá para o jejum, vá para a oração, mas você fala com Deus, abra o teu propósito com Deus, fala aquilo que você precisa, fala das tuas ansiedades, fala daquilo que te limita, e o Senhor continuará olhando e dando vitória para você. O treinamento para quem vai correr é individual. Alguém corre no asfalto, alguém corre nas montanhas, alguém corre no meio da areia, alguém corre no meio das pedras. Cada um escolhe um terreno, uma forma de poder fazer um treinamento para se desenvolver. Glória a Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui nesta noite.
Este ano de 2026 eu vou te dar estratégia. Este ano de 2026 eu vou colocar algo novo no teu coração, mas é para você, é para você, é para você. Não reparte não, não fica abrindo a boca daquilo que você está treinando, porque o alvo é Jesus e a vitória chegará para você. Bendito seja o nome santo do Senhor. Muitos irmãos não estão caindo porque Deus falhou, pelo contrário, mas porque tiraram os olhos de Jesus. E é natural. Todas as pessoas que você vai conversar, todas as pessoas que você tem uma visita, por que parou? Irmãos, nunca ninguém vai falar assim: eu parei, pastor, porque eu estava fraco, porque eu parei de olhar para Jesus, porque eu tirei o foco de Jesus. Não, eu parei, pastor, sabe por quê? O senhor falou uma palavra lá e eu não gostei daquela palavra. Eu parei, pastor, sabe por quê, pastor? Eu fui para a igreja lá e os irmãos não estão nem aí comigo. Eu entrei dentro da igreja, pastor, ninguém falou comigo. Sentei perto dos irmãos, nem a paz do Senhor deu. Você está perdendo? Foco. Quem perde o foco se atrapalha. Quem perde o foco se enfraquece. Vai fazer uma visita para quem está parado. E uma das coisas que as pessoas vão falar é argumentos. Por que ele parou? Parei por causa da minha liderança. Parei por causa do estilo do culto. Parei por causa... Sempre ele vai querer colocar a culpa em alguma coisa. Mas não é. As pessoas param porque deixam de olhar para Jesus. Porque se eu não tiro o alvo de Jesus, se alguém me cumprimentar, está tudo bem. Mas se alguém passar por mim e não me cumprimentar, amém, está tudo bem também. Talvez passou, talvez está com algum problema, talvez não me viu, e está tudo certo. Eu vim para cá, mas eu vou adorar a Deus. Isso aí não é nada. Mas tem pessoas, irmãos, que já se machucam ao entrar dentro daquelas portas. Tem pessoas que se machucam passando pela rua, vindo para a igreja. Mas a palavra de Deus para nós nesta noite é: não tire os olhos de Jesus. E muitas vezes, irmãos, tiramos os olhos de Jesus e achamos que a culpa é do fulano, é do ciclano, é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é do corpo de obreiros, a culpa é de quem sabe. Não, a culpa é nossa, porque todas as vezes que eu tiro o olho do foco, eu estou propício a errar. Eu estou no caminho para as coisas darem errado. Glória a Deus. Imagine um exemplo, que está vindo aqui na minha mente agora. Mas imagine o pedreiro trabalhando e fazendo aquele paredão de reboque. Os irmãos que são pedreiros, que estão aqui, eu não sou, mas a gente vê um pouquinho. Mas imagine os irmãos fazendo aquele paredão de reboque, Aquele tempo gostoso, não tem previsão de chuva. Aí você fala: hoje eu vou fazer bastante reboque, eu vou pegar dessa parede aqui, eu vou até o final. Aí você prepara a massa, você tem um sacrifício, você dá o seu tempo, você prepara, aí você começa a chapar. É isso que fala? Na linguagem? Você vai começar a chapar a parede, e vai indo, vai chapando, vai chapando. Só que, no calor que está fazendo, se você não tiver cuidado, você vai perder
aquilo que você está fazendo. Porque quem está trabalhando, chapando, precisa entender, a massa vai secar rápido. E se eu não voltar para poder reguar, né? Se eu não voltar a tempo para reguar, a massa endurece. E aí é o quê? Serviço, vamos lá, é serviço perdido. Vamos falar da igreja? Vamos falar em olhar para Jesus? Do que adianta nós vir para a igreja, nos preparar para estar aqui, vir para poder oferecer o nosso culto racional ao Senhor. E como nós ouvimos aqui no domingo, e muitas vezes nós nos perdemos dentro do culto. Muitas vezes nós nos perdemos dentro da igreja. Não é lá fora. Não é Satanás. Não é o inimigo lá fora que não é crente. Muitas vezes nós nos perdemos no meio dos nossos irmãos. Porque muitas vezes o nosso foco está nas pessoas. O nosso foco está naquilo que nós estamos vendo. Enquanto que o nosso foco deveria estar somente em Jesus. Eu tenho certeza daquilo que Deus está me usando para dizer aqui nessa noite. Para alguém que pode estar aqui, para alguém que está na internet. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos ser perfeito, achamos que nós não temos falhas, e ficamos apontando, olhando o defeito de um, olhando o defeito do outro, olhando ali, e dentro da minha análise, né, eu tiro o olho de Jesus, e na minha análise, tirando o olho de Jesus, não vai para o céu, do jeito que, mas não é crente, não é crente, esse obreiro aí não é crente, mas olha o estilo desse obreiro, né? Olha a forma que ele está. O teu foco não está em Jesus. O teu foco está em pessoas. E a partir do momento que nós colocamos o nosso foco em pessoas, nós tiramos o olho de Jesus. E é como Jesus estivesse olhando para nós, dizendo: ei, olha para mim. Olha aqui para mim. Oh, glória seja dada ao nome santo do Senhor. Pessoas que estão se perdendo porque têm tirado os olhos de Jesus. Mas hoje, meus queridos, há um convite do Espírito Santo de Deus para que a nossa identidade cristã possa estar voltada com o nosso olhar totalmente para Jesus. Porque quem tem essa identidade de ter o seu olhar para o Senhor, ele não se mistura, ele é uma pessoa diferente, o seu falar é diferente, o seu andar é diferente, quando ele conversa, a sua conversa é diferente, porque ele está focado em olhar para Jesus. Glória a Deus. E deixa eu falar algo para você. Olhar para Cristo não é uma opção de um cristão maduro. Aí você vai ficar assim: mas como assim, pastor? Mas você vai entender. O olhar para Cristo, quando nós estamos olhando para Cristo, não é só quem é crente velho. Porque tem essa questão, vocês vão entender. Tem muita gente falando assim: eu errei, é porque ainda eu sou novo na fé. Eu errei porque eu tenho pouco tempo de crente. Não. A Bíblia não está dizendo para mim que eu preciso ser maduro, que eu preciso ter anos de crente. Porque tem gente que tem 30, 40, 50 anos de crente. Mas a sua visão está fora de Cristo faz muito tempo.
Agora tem gente que está começando hoje, tem gente que começou esses dias, imperfeito, cheio de falhas, mas o olho dele, o olhar dele está em Jesus. E mesmo com as suas falhas, mesmo com os seus erros, ele não para de olhar para Jesus. E enquanto ele está olhando para Jesus, Jesus vai moldando, Jesus vai trabalhando, Jesus vai arrancando aquilo que não presta, mas ele não tira o olho de Jesus. Enquanto ele não tira o olho de Jesus, Jesus trabalha no seu interior, Jesus trabalha na sua alma, Jesus trabalha no seu corpo, Jesus trabalha na sua mente, mas os seus olhos estão fixos em Senhor Jesus. Por isso, querido, que olhar para Cristo não é uma opção do cristão maduro, é a marca de todo verdadeiro discípulo que precisa ter uma identidade de Cristo na nossa vida. Nós precisamos entender isso. Glória a Deus. E a hora já foi embora, né? Mas deixa eu falar algo sobre um chamado evangelístico. E a pergunta que eu vou fazer: para quem você está olhando? O versículo 2 de Hebreus 12, a palavra do Senhor diz: e fitando os olhos em Jesus. Mas João, aliás, capítulo 1 e o versículo 29, olha só o que diz João 1 e o versículo 29. Nossa irmã missionária Vanessa vai colocar aí no Data Show. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Deixa eu te falar algo para você aqui nesta noite. João tinha uma missão. João estava anunciando a palavra de Deus, batizando as pessoas. Mas ele sabia que Jesus chegaria. E ele não despreza Jesus. Porque uma das coisas, irmãos, mais difíceis é quando nós sabemos quem é Jesus e desprezamos ele. A pergunta que eu faço à igreja, para mim, para você: alguém gosta de ser desprezado? Alguém gosta? Que alguém chegue em você e despreze você? Você vai ficar para baixo. Você vai ficar com uma pessoa acabada. Porque ninguém gosta de ser desprezado. Mas João, ele tem uma missão. Eu vou ficar aqui até quando ele chegar. Mas quando ele chegar, a partir desse momento, é tudo com ele. E ele estava atento. Ei, deixa eu falar algo para você. Quem está fazendo a obra do Senhor não pode estar cochilando. Quem está fazendo a obra de Deus precisa estar atento. Quem está fazendo a obra de Jesus, Deus apenas entregou uma missão para você. Deus apenas colocou em mim uma missão para me cumprir. Mas a qualquer dia desse Ele vem ao meu encontro. Você deixou de dar glória a Deus. A qualquer dia desse Jesus vai ao teu encontro. A qualquer momento Jesus vai chegar diante de você.
E se você estiver conversando, se você estiver embaraçado, se você estiver brigando, se você estiver discutindo, se você não vai conseguir enxergar quem é que está chegando. Mas João não, aleluia. João estava lá batizando como fazia de costume. Enquanto ele batizava um e subia das águas, ele olhava quem é o próximo, batizava, levantava das águas e via que era um próximo. Mas naquele momento ele desce aquela pessoa, mas quando ele levanta o olho, lá vem Jesus. Não se perca na missão que o Senhor colocou para você fazer. Não se perca naquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. Não se enrosque com os negócios desta vida. Faça a obra do Senhor, pastor. Mas tem momento que é chorando. Chore, mas o teu olhar esteja no Senhor Jesus. Se entristeça, mas que a tua visão continue no Senhor Jesus, porque Jesus virá ao teu encontro. Ai, Jesus amado, como Jesus é bom. E ele vai dizer assim, em outra tradução, eu estou com a João 1,29 em outra tradução: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava dizendo assim: olha, a minha missão acabou, agora vai ser com ele. Escuta aqui o que Deus colocou ao meu coração para falar para a igreja aqui nesta noite. Cada um de nós temos uma missão e nós temos um tempo. Escute, esse mesmo Deus que me colocou aqui, eu tenho um tempo para ficar aqui, eu não sei quanto tempo. Deus te colocou no teu ministério, naquilo que você faz, não sei por quanto tempo. Mas vai chegar o momento que Deus vai pedir de volta. Mas é nesse momento que eu preciso, com os meus olhos fixos nele, dizer: Senhor, está aqui. O Senhor me deu graça, o Senhor me ajudou. Eu tive lágrimas, eu tive percas, eu tive decepções, eu fui enganado, alguém virou as costas, alguém mentiu para mim, alguém não disse a verdade, mas eu não deixei de olhar para quem me daria a vitória. Termine o teu ministério de cabeça erguida. Termine aquilo que o Senhor colocou na tua mão para fazer de cabeça erguida. Nós não podemos tirar os olhos dele. E tem muita gente tirando os olhos do Senhor. Aleluia. Graças a Deus que o Senhor Jesus tem falado conosco nesses últimos dias. Graças a Deus que Jesus Cristo conhece a minha vida. Graças a Deus que Jesus Cristo conhece o teu coração. Graças a Deus que Jesus Cristo conhece a tua mente. Graças a Deus que... irmãos. Oh, glória a Deus. Dias atrás conversava com alguém e alguém falava assim para mim: o Senhor não fala contigo não, pastor? O Senhor não revela para o Senhor nada do que está acontecendo, não? Eu digo: sim, o Senhor revela, mas o mesmo Deus que revela a mim algumas coisas, é o mesmo Deus que no domingo revela para todo mundo que está na igreja.
Lamagachuriandalaia. Eu sei que eu tenho responsabilidade, eu sei que tenho algo de Deus que Deus colocou na minha mão como pastor da igreja para fazer, mas aos domingos Deus fala, de terça Deus fala ao sábado, Deus fala durante o ensaio, Deus fala na rua, Deus fala no culto de evangelismo, Deus fala na casa, Deus fala no ponto de ônibus, Deus fala. Você precisa apenas estar olhando para Ele. Porque muitas vezes as pessoas, irmãos, querem resposta do pastor, querem resposta por quê está acontecendo. O senhor viu isso? O senhor não viu? Deus não falou contigo? Muitas coisas Deus fala, irmãos, mas muitas coisas Deus traz a pessoa aqui dentro da igreja, e aqui dentro da igreja Ele vai usar vasos, Deus vai usar homens, Deus vai usar mulheres, comprometido com a sua palavra, cheio do Espírito Santo, e vai falar com você. Agora o arrependimento é teu, depende de você. Depende de você tirar o olho da onde você está olhando e voltar a olhar para Jesus, para que haja mudança na sua vida. As pessoas querem mudança, as pessoas querem que as coisas aconteçam, mas o olhar dele está totalmente fora de Jesus. E a salvação, ela começa quando nós olhamos para Jesus. Estava conversando com o nosso irmão Wilson ontem, né, irmão Wilson? Estava conversando com o irmão Wilson ontem, compartilhando testemunhos de como Deus fala através de mim, através de você. Ei, é por isso que nós precisamos estar olhando sempre para Ele. Porque em algum momento, quando você estiver olhando para Ele, Ele vai comunicar ao teu coração. Ei, chegou o momento de você falar, fala de mim. E é tão gostoso, irmãos, quando você começa a conversar com alguém, e nós falávamos isso ontem ali em casa. É tão bom quando você começa a conversar com alguém que está ferido, alguém que está machucado. Como é bom quando alguém conversa com você e de repente pergunta, como perguntaram para ele: seu Wilson, deixa eu perguntar para o senhor, por acaso o senhor é crente? E ele disse: sim, graças a Deus. Não, o senhor é crente, o senhor é pastor? E ele disse: não, eu sou crente, né? Sou crente, não sou pastor não. São oportunidades para quem está olhando para Jesus, de falar dele. E aí você precisa saber de uma coisa, que quando você estiver olhando para ele, é como se fosse assim, irmãos, olhando para Jesus e o maná chegando em você, olhando para Jesus e o maná chegando para você. Você olha e o maná chega. Você olha e você fala. Você olha e você fala. E com isso, o Espírito Santo começa a trabalhar. Porque a finalidade do Espírito Santo é convencer o homem do pecado. Não é você que convence o teu parente. Não é você que vai convencer o teu filho. Fala com Deus. Olha para Ele, conforme você estiver olhando para Ele, Ele vai mandar maná na tua vida, e o Espírito Santo já sabe, Ele está de olho em Jesus. Eu preciso fazer a minha parte. Enquanto você olha para Jesus, o Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado. É nesse momento que você está falando, e aí você cai em si, como o irmão Wilson falou ontem: pastor, eu não tenho sabedoria, nada, pastor, eu não tenho, minha sabedoria é assim, eu não tenho.
Você não precisa ter sabedoria. Escuta aquilo que o Espírito Santo ministra ao teu coração, para todo mundo aqui. Você não precisa ser um teólogo. Você não precisa ter uma formação eclesiástica. Não. Você só precisa focar os teus olhos nele. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Foca os teus olhos nele. Você não precisa ter nada. Nesses dias que estamos vivendo são dias difíceis, dias onde o estudo chegou, temos oportunidades, temos faculdades, mas eu vim de um tempo lá atrás, estou com 56 anos, mas eu vivi algumas experiências quando eu era jovem. Quando nós fomos lá para a Bahia, para a terra do meu pai, depois fomos para Sergipe, para a terra da minha mãe, onde eu pude cultuar, irmãos, em igreja que não tinha forro, igreja que ainda era tudo sapezinho, era terra batida. Eu tive o privilégio aos meus 13 anos de chegar dentro daquela igreja. Eu nasci em São Paulo, eu não tinha ido para fora, nasci ali praticamente na capital, nunca tinha saído para fora. E aí eu tive o privilégio de ir lá na terra do meu pai, na terra da minha mãe, isso foi mais na Bahia, de entrar numa igreja, e disse assim, o primo disse assim, olha, a igreja que vocês vão, é ali e tal, segue por aqui, e nós entramos no carro, tudo escuro, sem lâmpada na rua, não tinha lâmpada, nada não, naquela época não tinha lâmpada, era chão, vocês vão andando, lá na frente vocês vão ver uma lamparina, a igreja é lá, e nós chegamos lá, todo bonitinho, de tênis, de roupinha, né? Quem mora em São Paulo, bem vestidinho. O pai ganhava bem naquela época, bem vestidinho, bem arrumadinho, com roupa. E a hora que nós chegamos ali, deu vergonha, porque aquelas pessoas chegando para a igreja, aquele chinelinho batido, não tinha sapato, ninguém tinha sapato, aquele chinelo batido, mas eu me lembro daquele pastor, aquele simples, que nem falar direito sabia, mas quando ele abria a palavra, quando ele abria a sua boca, o poder de Deus tomava aquela igrejinha, os bancos de madeira, não eram esses bancos um pouquinho melhor que são as cadeirinhas nossas, não tinha lá um ventilador, não tinha uma caixa de som, com som bom como esse, não tinha um data show para olhar a letra, não tinha, porque nem ler, muitos não sabiam, e acabou o culto, o pai foi conversar com aquele pastor, e eu fiquei perto do meu pai, e eu lembro que o pastor disse, ei, pastor Pedro, como é bom receber alguém da capital, quando alguém vem de fora. Eu não tenho leitura nenhuma, pastor. Eu não sei nem ler a Bíblia. Aquilo que eu sei é de ouvir, e aí eu gravo. Mas tinha unção de Deus na vida dele, porque ele não estava preocupado se ele tinha leitura, ele não estava preocupado se ele tinha uma faculdade. A preocupação dele era, eu não posso tirar os olhos de quem pode me dar vitória. E a palavra de Deus para todos nós nesta noite quer vitória, quer mudança, quer ser abençoada, quer ser abençoado, quer um casamento abençoado, quer uma família abençoada, quer projetos abençoados. Não tire os olhos de Jesus. Eu passei a tarde todinha escrevendo. Passei a parte da tarde todinha. Só que tudo aquilo que eu escrevi aqui, mas o Espírito vai me conduzindo para outras coisas.
O Espírito vai me conduzindo para aquilo que a igreja precisa. Porque o nosso alvo é Cristo. Mais uma vez, eu vou falar sobre isso. Coloca para nós aí Números, capítulo 21, e o versículo 8 e o versículo 9. Nós vamos falar sobre a serpente de bronze. Fica tranquilo, irmãos, eu não vou passar do horário não, tá bom? 9h, 9h05 no máximo, nós já vamos terminar para você ir embora. Mas eu não vou deixar de falar isso. Se você ler a Bíblia nesse texto, deixa eu ler primeiro aqui os versículos. É sobre a serpente de bronze. Então disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente de bronze, ponha-na sobre uma haste, e será que todo mordido que olhar para ela viverá. Fez, pois, Moisés uma serpente de bronze e pô-la sobre uma haste. E sucedia que, tendo uma serpente mordido alguém, quando esse olhava para a serpente de bronze, vivia. Diga assim comigo: quem olhava para a serpente de bronze, vivia. Quando você lê o livro de Números 21, aí eu gostaria de chamar a tua atenção, que você prestasse bastante atenção. Quando você lê o livro de Números, o capítulo 21, você vai compreender que o povo estava falando mal de Moisés e de Arão. Vou repetir aqui. O povo estava murmurando contra Moisés e murmurando contra Arão. Quem foi que Deus colocou para conduzir o povo no deserto? Moisés. E quem era o seu companheiro? Arão. E o povo estava, lenha de Moisés, lenha em Arão. Você viu? Tirou nós lá do Egito para nós morrer aqui. Eu não acho isso certo. Isso é uma pouca vergonha, rapaz. Tirou nós de lá pelo menos nós tínhamos lugar para ser enterrado. Agora no deserto, vamos ser enterrados aqui como indigentes, sem um lugar próprio para nós enterrar alguém. E Deus estava vendo tudo isso. E Deus estava ouvindo tudo aquilo. Depois você lê em casa, capítulo 21. O povo estava reclamando, questionando a liderança de Moisés, questionando a liderança de Arão, lembrando do Egito. E Deus se enfurece. E Deus manda serpentes no meio do povo. Quem foi que mandou serpente? Não foi o diabo, não. Tem coisas que as pessoas ficam falando, é o diabo. É o diabo que está se levantando na minha casa. É o diabo que está se levantando ali. E muitas vezes você esquece que a falta de honra aos teus líderes, eu já preguei isso aqui esses dias, que a falta de honra à tua liderança pode lhe causar prejuízo, porque tudo aquilo que se fala, tudo aquilo que se planeja, tudo aquilo que se comunga, Deus está vendo.
E Moisés não estava sabendo. Mas Deus manda serpentes. E a serpente vai para o meio do povo. E as serpentes começam a picar as pessoas. E muitas pessoas começam a morrer. Quem que mandou as serpentes? E as pessoas estavam morrendo. Eu tenho uma palavra de Deus para você que veio aqui nessa noite, para você que me ouve. Não se preocupe se alguém parar. Não se preocupe se alguém dizer não vou mais para a igreja. Deus está trabalhando neste ano de 2026 aqui nesta igreja. Eu sou profeta de Deus, porque Deus falou comigo ano passado. Se preocupa não, meu filho. Alguém vai partir, alguém vai sair, mas a minha palavra vai prevalecer. E Deus permite que essas serpentes estejam no meio do povo, no meio das famílias. E alguns foram picados e morreram. E aí, eles perceberam, porque o povo percebe quando as coisas não estão dando certo. E aí eles perceberam, juntaram todo mundo. Ei, vamos lá falar com Moisés. Ei, vamos lá, você também falou. Você também, vamos lá. Reuniu o grupo, reuniu o povo e foram falar com Moisés. Moisés, estamos diante de você, Moisés, nós falamos. Ora a Deus, Moisés, por favor, ora a Deus, Moisés, porque nós já perdemos muita gente, perdemos muitos familiares, interceda a Deus por nós, Moisés. O mesmo povo que estava criticando, o mesmo povo que estava falando mal de Arão, foi o mesmo povo que chega agora diante de Moisés, para suplicar que Moisés orasse a Deus, para que Deus tirasse aquelas serpentes do meio do povo. E Deus fez o quê? Não tirou as serpentes. As serpentes continuaram. Moisés fala, eu vou falar com Deus. E aí Deus fala assim, ó Moisés, faz uma serpente de bronze, põe lá sobre uma haste e tal. Aquilo que nós lemos. E todo aquele que for picado pela serpente, se olhar lá para a haste, ele não vai morrer, ele vai viver. Deus estava mostrando, compreenda aqui, queridos, eu estou terminando. Eu estou no primeiro ponto, eu tinha mais ainda uns 4 pontos para falar, mas deixa para uma outra oportunidade. Deus estava mostrando para aquele povo, vocês precisam aprender que quem eu coloquei para dirigir foi na minha direção. Deus estava dizendo isso, mostrando para o povo. Vocês precisam compreender. Deus podia repreender aquela serpente? Podia ou não podia? Foi ele que mandou. Moisés orou. E ele falou assim, não. Falei, vou fazer diferente. Eles vão ter que fazer um sacrifício ainda. Moisés, faz aí, estende uma haste, coloca lá. E todo mundo que for picado, se não quiser morrer, olha lá para a serpente. E aí ele não vai morrer, ele vai viver. Isso vai nos remeter mais para frente, irmãos, ao próprio Jesus. João 3, por gentileza. João 3, versículo 14 e 15. João 3, 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Existia um propósito de Deus aí. E aí alguns teólogos, alguns que não conseguem meditar na palavra de Deus e interpretam a Bíblia
de qualquer maneira. Vai dizer, mas olha lá, o povo, Deus colocou lá uma estátua para que o povo pudesse olhar. Não. O propósito de Deus naquele momento era levar o povo a olhar para aquela serpente, para entender a sua desobediência. Em outras palavras, vocês estão passando isso aqui, mas lá na frente, quem vai estar sobre o madeiro sou eu. Por isso que o Senhor diz para mim e para você nesta noite: se você não quer destruição na tua casa, se você não quer problema na tua família, se você não quer problema no teu casamento, se você não quer problema nos teus negócios, olha para cima, olhe para cima. Ele já não está mais no madeiro, ele ressuscitou ao terceiro dia, mas ele manda eu e você dizer: fitai os olhos do Senhor Jesus. Arabacaia Shuriana Lamanácia. Parei, não vou falar mais nada. Eu tinha mais alguns pontos para falar com vocês. Não tire os olhos de Jesus. Porque se tirarmos os olhos de Jesus, nós iremos perecer. Pedro, lá no meio, fica de pé, pode ficar de pé que eu já vou orar com vocês. Em meio à tempestade, o barquinho lá no meio do mar, não tempestade, o barquinho lá no meio do mar, e os discípulos assustados no meio do mar, e de longe ele vê aquela pessoa vindo sobre as águas. E alguém vai dizer: é fantasma, deve ser um fantasma. Essa hora, de noite, essa escuridão, deve ser algum fantasma. E a Bíblia diz que Jesus vai se aproximando. E eles estão atemorizados, eles estão com medo, eles estão assustados, eles estão tremendo, eles não sabem o que fazer. Mas de repente Jesus fala: ei, paz seja convosco. Sou eu, Jesus Cristo. Quem foi que falou, irmãos? Jesus. Eles andavam com Jesus. Eles viviam com Jesus. Eles tiveram o ministério 3 anos junto com Jesus. Como não reconhecer a voz de Jesus? Mas mesmo assim, eles ouvindo que era Jesus, Pedro toma um pouco de coragem, e Pedro fala assim: se é o Senhor, permita-me eu ir ter contigo. A dúvida bateu naquele momento. Bem, eu sei quem é Jesus, eu tenho certeza que se ele mandar eu vou. E Jesus disse: vem, Pedro. E Pedro sai do barco. Eu fiquei imaginando assim, irmão, a cena. Eu fiquei imaginando no meio da água. Não tem como, é coisa de Deus. Mas eu fiquei imaginando Jesus, como Deus é lindo. Pedro, ele sai do barco. Jesus: vem, Pedro. E a Bíblia diz que Pedro coloca os seus pés sobre as águas e começa a caminhar. E não afunda. Ele está caminhando. Mas de repente, o que aconteceu? O vento forte começou a soprar. E Pedro se distraiu. Pedro ficou com medo do vento. E a partir desse momento, ele tira os olhos e começa a afundar. Nesse momento, Jesus pega ele, põe de pé. Ei, homem de pouca fé. O que Jesus está dizendo para nós? Enquanto eu e você
estivermos olhando para Ele, escuta bem aquilo que Deus manda eu dizer para alguém aqui nesta noite. Não é para todo mundo não, mas Deus manda eu dizer para alguém aqui nesta noite. Enquanto você estiver olhando para Jesus, você vai viver coisas sobrenatural na sua vida. Vou repetir de novo, porque é o Espírito Santo que manda eu dizer para alguém aqui nesta noite. Enquanto os teus olhos estiverem fixos nele, você viverá algo sobrenatural nele. Mas vem vento, vai chegar vento forte, vai chegar falatórios, vai chegar flechas, mas se você continuar olhando, você vai viver algo sobrenatural de Deus. Fecha os teus olhos. Pai amado, Pai querido, no tempo que foi estabelecido, Senhor, eu entreguei ao teu povo a tua palavra. Eu tenho certeza, Senhor, que isso também faz parte da nossa identidade. Quem tem uma identidade, Senhor, precisa estar olhando para ti. Nesta noite, Senhor, a tua palavra, Senhor, veio ao nosso encontro. E é bem verdade, Senhor, que eu quero bênção para minha casa. Eu preciso de bênção para minha família. É bem verdade, Senhor, que eu preciso de bênção para o meu ministério. É bem verdade, Senhor, que eu preciso, Senhor, de que algo aconteça, Senhor, na minha vida. Mas eu tenho certeza, Senhor, que também, se eu não tiver, Senhor, com o meu olhar fixo em ti, nada vai acontecer. E a tua palavra, Senhor, foi muito direta, Senhor, para a tua igreja, para mim aqui nesta noite. Que eu e toda a igreja precisamos estar com os nossos olhos fixos em ti. Porque quem vai nos dar vitória é o Senhor. Problemas, dificuldade, vento forte, Senhor, vai acontecer. Pessoas do meu lado esquerdo, do meu lado direito, atrás de mim. Pessoas que estão caminhando, Senhor, que talvez vão passar até na minha frente. Mas que a minha visão esteja no Senhor Jesus. Porque é o Senhor que conduz a minha vida. É o Senhor que conduz a vida da tua igreja. Que nós não possamos tirar, Senhor, a nossa visão do céu. Leva-nos em paz, Senhor, para os nossos lares. Conceda-nos uma noite de paz e de descanso. Prepara-nos para o dia de amanhã. É a oração que eu te faço e te agradeço hoje para todo sempre. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, é nosso Pai, e que as nossas consolações do Espírito Santo sejam com todos, e todos nós dizemos: Deus abençoe, queridos, a todos, no nome santo do Senhor.